A Web Rádio Estação da Luz de Natal apresentou o programa espírita Entre Mundos, a Idade Média e a Visão do Mundo, com Jaime Ney e Paulo de Tarso. Programa que nós vamos reproduzir na sequência aqui na nossa página Estação da Luz e Espíritas e convidamos você para nos acompanhar. Queremos agradecer a sua companhia, mas lembrando que a nossa página Estação da Luz e Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, divulgar a doutrina. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa noite, meus queridos amigos, companheiros da Web Rádio Estação da Luz. Seja bem-vindo para mais um programa de todas as segundas-feiras, que é transmitido para o nosso território brasileiro. Amados e amadas, sejamos eternamente gratos pela grande dádiva da vida, não é? No nosso programa Entre Mundos. E hoje nós temos aqui a presença do nosso digníssimo companheiro e amigo do Movimento Espírita do Estado da Bahia, Paulo de Tarso, não é? Boa noite, Paulo. Boa noite, James. Boa noite a todos, amigos queridos. Muita paz. E como o nosso programa agora tem uma proposta de falar sobre Entre Mundos, essas diversidades de mundos, não é? E hoje, Paulo, nosso convidado, ele vai tecer alguns comentários sobre a visão que a Idade Média tinha do universo, a civilização, os povos da Idade Média, como o século XIII via o universo. Então, hoje, nós vamos ter alguns comentários de Paulo falando sobre essa visão da humanidade, da Idade Média, como é que eles pensavam e via este universo hoje, que é algo assim absurdo, do telescópio James Webb, não é? Do telescópio Hubble, que tem vasculhado os confins do universo. Então, Paulo, o que você pode me falar sobre aquele período, não é? Da época que ainda se utilizava as ampoletas, né? Para devastar o universo. O que você pode me falar sobre a Idade Média e a visão do universo? Mais uma vez, boa noite a todos, James, querido. Esse período, né? Esse período da Idade Média, a gente caracteriza a Idade Média, na verdade, em 3 períodos, né? A Idade Média vai se constituir em uma época que começa com o declínio do Império Romano do Ocidente, aí por volta do ano 476 da nossa era. Então, a partir desse momento, é considerada já a Idade Média. Então, a gente tem aí a Idade Antiga, né, o período antigo, um período que era considerado um período clássico, né? Nós temos aí agora essa Idade Média, depois nós temos a Idade Moderna. Mas a Idade Média, ela tem algumas características singulares que vão diferir muito do primeiro período, que era o período dos grandes filósofos. A gente sabe que aí por volta de 500 anos antes de Jesus, os gregos construíram uma cosmovisão muito interessante para o seu tempo, porque eles não tinham os recursos que viriam depois, né? Depois aí passados 800 anos, 900 anos, quase 1000 anos depois,
é fato que a humanidade já deveria ter recursos outros, além daqueles que os gregos possuíam. Então, quando o homem primitivo olhava a natureza, indagava a respeito da origem das coisas, dos fundamentos das coisas, então ele ficava querendo saber o que estava por trás, o que era subjacente, aquelas energias que estavam circulando, a fonte, a origem das coisas. Eles queriam saber, né? Mas eles não tinham os elementos. Então, o que eles faziam? Abstraíam. Eles faziam abstrações. As abstrações eram em cima da ideia de deuses, né? Da ideia dos deuses que agiam sobre o universo, a construção do panteão divino, a construção do politeísmo, ideias que vão ser extremamente importantes depois, quando da construção do pensamento filosófico mais estruturado, essas primeiras ideias, todas elas vão ser consideradas. Inclusive, até Allan Kardec vai lidar com esse material quando ele indaga os espíritos a respeito de Deus e a respeito da ideia do panteísmo, por exemplo. Então, ele vai trazer essas ideias de uma forma resgatando o pensamento grego de outrora. Esse pensamento foi tão importante que o próprio Allan Kardec considera Sócrates e Platão precursores da doutrina espírita, porque eles falavam da reencarnação, falavam de alma, falavam de uma série de coisas que depois os espíritos adaptados já ao século XIX vão trazer como lição e como ciência, né? Vão apresentar como uma ciência e com uma base filosófica também do espiritismo. Então, esse primeiro período é um período muito rico, né? Nós temos homens maravilhosos, Aristóteles, temos Diógenes, temos Sócrates, Platão, muitos, né? Pitágoras, que eram considerados, inclusive, alguns desses semideuses, tamanha a sua importância dentro do contexto da época. Mas quando chegamos nesse período, que é o período da Idade Média, nós vamos ter, depois da queda do Império Romano, 300 anos de trevas. Desculpe, gente. Considerado aí a Idade das Trevas. É um período que não vai se criar nada. É um período que não tem pensamentos, não tem nenhum tipo de acréscimo à leitura, não existe nenhum incentivo à educação, não existe nenhum desenvolvimento nas artes, por exemplo. É um período obscuro mesmo, um período de barbárie total, absoluta. Né? Então, nós temos aí uma fase de transmutação da humanidade, onde a humanidade acorda, ou melhor, dorme em uma determinada instância e vai acordar depois de cerca de 1000 anos, que é quanto dura a Idade Média. Ela vai começar aí por volta do século V e vai terminar no século XV, entre o século XV e o século XVI, quando termina a Idade Média. Então, nesse período, somente depois de 800 anos, mais ou menos, entre 700 e 800 anos, é que começam a florescer ideais de cultura, as universidades começam a surgir escolas, a educação começa a ser algo importante, e o surgimento de pensadores também novos. Nós temos aí um período de grandes navegações que vai acontecer no final da Idade Média, e temos também os grandes pensadores da igreja, que vão estar nesse lugar trazendo contribuições importantíssimas para a cosmovisão. Nós temos Agostinho, que Agostinho foi impactado pelo declínio do Império Romano do Ocidente. Ele foi seriamente impactado e ele vai imaginar a cidade dos homens, a cidade de Deus, como sendo justamente o resultado dessa sorte de barbáries que estavam ali agora sendo perpetradas em todo canto. Ele, como todo cidadão romano, certamente, ele ficou chocado com aquele império tão grandioso iria simplesmente se apagar assim, de uma forma tão rápida, né? Então, isso tudo, de certa forma, leva o Agostinho às suas inquietações e também a toda a construção de uma base teológica que vai contribuir, sim, com essa cosmovisão, porque eles vão olhar para os pensamentos filosóficos de outrora e vão reforçar conceitos bíblicos, conceitos que a religião já trazia sobre o universo. Então, a ideia era que, nesse momento, aqueles visionários, aqueles profetas, aqueles homens que, de certa forma, imaginavam o universo, olhando as estrelas, tentando imaginar como é que elas se moviam,
eles vão conceber aí um primeiro modelo, né, uma macrovisão do universo, que seria o modelo das chamadas esferas concêntricas. Esse modelo das esferas concêntricas, ele é um modelo onde a Terra é o centro e acima da Terra, né, existem diversos graus ou níveis de esferas onde existem funcionalidades do universo. Portanto, é uma visão extremamente geocentrada. É justamente esse período, que é um período onde o homem não consegue abstrair vida em outro planeta. Isso para ele não é uma coisa natural. Ele não consegue entender, por exemplo, que o universo ele seja de um tamanho imenso e que a Terra seja apenas um entre 200 bilhões de planetas, entre 200 bilhões de galáxias, entre 200 bilhões de sistemas solares. Ele não está nem preocupado com isso. Ele não conhece isso. Ele conhece seu mundinho, ele conhece sua circunvizinhança, ele se movimenta pouco relativamente sobre a Terra, ele tem pouco movimento e ele tem pouca visão, a sua mundividência é muito curta. Então ele não consegue expandir uma visão trazendo a perspectiva de um horizonte alargado, ele não consegue ver isso. Então todo o seu processo, toda a sua cosmovisão é baseada nessa limitação. Então, por exemplo, nesse pensamento que é baseado em Aristóteles, muitos desses pensadores se basearam em Aristóteles, ele imaginava que, por exemplo, havia mecanismos que faziam girar aquelas esferas, fazia à noite. O Sol, por exemplo, Epicuro falava que o Sol se apagava à noite, ele circulava no dia, apagava à noite, circulava à noite na obscuridade e depois voltava, como um astro que se encandecia de alguma forma. Chegaram a imaginar a ideia desse éter, né, da ideia do éter, um carro puxando uma carruagem de fogo, passando por cima da abóbada, e essa ideia de que havia uma circunferência sobre o planeta era algo realmente que o homem podia observar, porque ele via esse movimento curvilíneo do próprio movimento do Sol e das coisas que aconteciam no universo. Mas, por outro lado, a sua ideia de Terra era uma ideia muito restrita, porque, por exemplo, uma coisa que impactou muito nas navegações, que foram importantíssimas para o desenvolvimento do planeta, era justamente a finitude das bordas da Terra. Esse homem imaginava um mundo onde, em um determinado momento, iria dar ali num abismo, né? E um nada, um vácuo, alguma coisa iria ser depois disso. Então, eles não imaginavam que a Terra tivesse uma forma que fosse um cilindro, que fosse uma esfera, a Terra fosse uma bola. Eles não imaginavam isso, eles imaginavam que a Terra era um platô, plana, uma né? coisa que fosse... Oi, James. Era plana, né? A Terra plana, exatamente. Esse conceito... Porque, imagina, uma pessoa que não tem a visão de cima, uma pessoa que não consegue ver de cima, que não tem, ele não consegue imaginar, conceber hipóteses apenas, não tem nenhuma comprovação científica. A ciência que nasce a partir desse primeiro ensaio da humanidade em relação à filosofia natural, porque antigamente não tinha ciência, não tinha método científico, o que existia era uma filosofia natural. O homem, através da sua inteligência, sua capacidade de fazer perguntas, ele ia construindo raciocínios, como a construção do átomo, a ideia do indivisível, a ideia das outras, das questões dos humores do corpo, né? A teoria de Galeno, que vai predominar durante quase 1.900 anos, 1.800 anos de uma teoria que falava a respeito de humores. Então, a gente vê que realmente existe uma maneira diferente de ver o universo. Então, é claro que isso era uma visão religiosa do centro da Terra. Na parte de baixo, nós tínhamos a ideia das zonas infernais, né? Aquelas zonas que depois vão ser descritas por Dante na sua grande epopeia em busca da sua amada. Ele vai ali, acompanhado de Virgílio, ele vai fazer uma visita a essas zonas infernais e vai descrevendo. Agora, observe que essa imagem é influenciada, claro, por sonhos, por desdobramento. Certamente Dante tinha algum tipo de mediunidade, ele deve ter sonhado em passear em alguma zona de densidade maior do ponto de vista psíquico, e aí ele relata isso e faz um retrato dessas zonas como sendo lugares quentes, né, lugar de fogo, porque imaginando o centro da Terra como esse lugar, imaginando os vulcões que ainda estavam em erupção, que estão ainda, que acontece, né,
E imaginando que no centro da Terra tem fogo, é natural pensar que esse lugar é um lugar de fogo, né? Um lugar de muita temperatura, enfim. Então, esse é um homem que está sondando o planeta através da sua ignorância, tentando compreender as coisas que lá se encontram, mas sem os fundamentos, sem esses equipamentos necessários para que ele consiga realmente fazer isso. Então, a gente vai percebendo que esses 300 anos iniciais da Idade Média são períodos muito parados. A religião, inclusive, ela foi, nesse período, ela foi extremamente rude, né? Porque ela também impedia as pessoas de terem acesso à informação. A própria Bíblia, né? O próprio documento oficial, que era onde estavam ali relatadas as informações, elas eram restritas, elas não estavam ao alcance das pessoas. Era quase que um motivo de excomunhão se alguém pegasse uma Bíblia e fosse ler a Bíblia sem autorização. Então, havia muitas perseguições e os costumes, etc., eram muito estranhos. Então, esse período ele vai instigar a humanidade a abrir uma nova fase, que é o que vai vir depois, a partir aí do século XVII, quando Copérnico, Galileu, Newton, Tycho Brahe, esse povo todo vai chegar e, através de equipamentos rudimentares, através de uma observação um tanto quanto mais acurada do homem mais desenvolvido, eles vão poder fazer, então, outras indagações e trazer informações que serão contrárias àquelas que eram as informações até então sustentadas pela teologia. Eu gosto de alguns pensadores. Agostinho, para mim, é um pensador fantástico nesse período, mas tem um outro que, para mim, é especial, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino... É isso que eu ia perguntar a você. Ele teve um papel preponderante nesse período, né? Isso, James. Ele era muito importante. E assim, James, ele sobretudo, quando ele pensa na questão de Deus, como ele era um homem assim muito inquieto, ele ficava muito fustigado pela ideia de ir além da simples fé. Ele não era naquela ideia de Tertuliano, né? Creio que nem que seja absurdo. Não, ele tinha a ideia de crer em algo que fosse possível de se crer. Ele tinha uma ideia, os fundamentos de uma fé raciocinada. Então, quando ele vai investigar Deus e ele cria as suas vias tomistas, né, as 5 vias tomistas para investigar a Deus, ele faz isso de uma forma brilhante, absolutamente brilhante. E o seu pensamento filosófico, que vai herdar do motor inicial de Aristóteles, mas ele vai desdobrar em causa essencial, finalidade das coisas, o sentido das coisas. Ele vai trazer algumas análises filosóficas que ainda hoje, nós fazemos digressões sobre Deus pensando em São Tomás de Aquino. Então, ele realmente, não somente ele trouxe para a religião fundamentos de razão muito importantes, que serão explorados a posteriori, como também ele foi um desbravador dentro da escuridão, da obscuridade. Porque uma pessoa que tinha a capacidade de verificar as coisas que ele verificava com os recursos do seu tempo e as limitações, só para a gente situar no tempo e do espaço, 1200, por aí, nós temos personagens, ainda outro que eu vou citar daqui a pouco, que é muito importante para a nossa cultura, né? Mas esse é o período do feudalismo, é aquele período onde as pessoas estavam subjugadas em feudos. Aí tinha a questão lá do senhor feudal, tinha a questão dos vassalos, dos suzeranos, tinha aquele povo todo lá que impunha sobre as pessoas um regime de escravidão, de dominação econômica, e depois nós vamos ver a virada, que é o período do decaimento do feudalismo, com o surgimento da burguesia, com o poder dos novos reis, né, que surgem fortalecidos aí, fazendo com que houvesse aí um novo período expansionista no mundo, que vai também quebrar as barreiras limitantes da expansão para além do horizonte. Então, os primeiros navegadores, por exemplo, eles não eram somente intrépidos homens do mar, eles eram loucos, porque eles estavam desafiando o grande abismo, né? Eles estavam indo na direção das bordas da Terra, dizendo, se houver uma borda e se houver um vácuo, eu vou cair, né? Necessariamente eu vou cair. Mas se não houver, eu vou desconstruir essa ideia. E eles fizeram isso, eles desconstruíram. E ao momento em que eles fizeram a circunnavegação,
eles conseguem entender que a Terra, de fato, é redonda. Então, isso foi muito importante para que, futuramente, os novos viessem a estabelecer parâmetros, né, de uma ciência nova, de uma coisa que poderia nos fortalecer bastante nos fundamentos atuais. Então, quando se diz, né, tem uma frase, inclusive, muito bacana, né, de um desses pensadores, eu não me recordo aqui exatamente qual, James, se você me lembrar, me corrija e me complemente, que ele dizia assim: eu só cheguei onde cheguei porque eu estava sobre os ombros dos gigantes. Então, a pessoa que hoje pensa em algum pensador, em alguém da Idade Média, e diz assim, mas como isso era algo tosco, né? Como isso era algo primário, há sempre aquele convite que nós entremos numa máquina do tempo e nos tornemos como tais homens do século XI, do século XII, do século XIII, pensando com a cultura, com a formação daquele tempo, para que a gente possa imaginar a dimensão daqueles que ousam pensar além da caixinha, para aqueles que ousam pensar para além desse lugar. Então, esses pensadores que estiveram ali, que trouxeram contribuições importantíssimas, tem um outro que é muito influente para nós, inclusive espíritas, que é o nosso querido Francisco de Assis. Né? Francisco de Assis, que era um homem que estava com suas indagações também, e ele faz um processo de revivescência do cristianismo, agora dentro de uma outra proposta. Observe, você sai de um período de extrema barbárie, um período de extrema obscuridade, para você revelar na alma humana a capacidade plena do amor, a capacidade vivencial do amor. Então, um filósofo sem palavras, né? Ele não é um filósofo de escrever coisas, mas é um filósofo cuja expressão é a própria vida, cujo texto é a própria vida. Então, ele mostra que é possível, em um pântano, surgir verdadeiramente o magnífico lírio, né, exalando toda a sua beleza e seu perfume, porque ele faz isso nesse período. Então, nós, quando fazemos essa análise, para qualquer aspecto da construção humana, inclusive quando fazemos análise, por exemplo, do século XIX, que foi um século duro para a humanidade, apesar de já ser um período de revolução industrial, de iluminismo, positivismo, muita ciência, já de muitas coisas alvissareiras, grandes nomes, vultos do pensamento humano estavam encarnados nessa época, mas naquele tempo nós ainda tínhamos muitas coisas ainda difíceis para a humanidade. E há um fator que vai impulsionar a humanidade para frente, que são as grandes crises. Né? Nós tivemos aí uma crise de 1000 anos, a Idade Média é uma crise de 1000 anos, mas nós tivemos, por volta do século XIV, a Grande Peste, que dizimou praticamente a Europa toda, né? Que tivemos aí um período extremamente de obscuridade. Então, tudo isso leva esse homem a fazer da sua crença a sua mundividência. Então, por exemplo, essa ideia das esferas, nós tínhamos aí 11 níveis, 10 ou 11, isso aí há uma certa questão em relação a isso, mas são níveis estratificados, onde lá em cima estava o Empírio, o lugar de Deus, abaixo vai os santos, vão os anjos, uma espécie de hierarquia celestial, e a ideia da chuva, por exemplo, a chuva era muito interessante, as águas de cima estão acima de um desses ciclos e os furinhos que fazem com que a água caia sobre nós. Né? Então, como é que você imagina a chuva? Como é que você imagina as nuvens? Como é que você imagina as estrelas, a luz das estrelas? Então, foi preciso que os telescópios tivessem que ser descobertos, né? Foi preciso que Galileu tivesse a possibilidade de olhar para o céu de uma forma diferente. Foi preciso que Copérnico subvertesse essa visão, essa cosmovisão, a partir de uma observação sua mais atenta do mapa celeste. Há uma outra questão também da cosmovisão, James, que é muito interessante, que era a antropomorfização do universo, que isso é muito legal, que até hoje a gente ainda faz um pouco disso. Os homens liam nas estrelas os destinos da humanidade. Então, porque a gente fala hoje de astrologia popular. Isso, exatamente. Então é aquela história. Não estou aqui dizendo que os nossos amigos que fazem esse mapeamento sejam embusteiros ou eles não estejam baseados em algum tipo de ciência sua particular, com todo o respeito aos amigos. Mas o que eu estou dizendo aqui é que essa cosmovisão leva muito essa ideia de que o homem é a única essência consciente, e realmente isso herda
da ideia da criação, de que nós fomos agraciados por um dom de Deus que nos deu a possibilidade de estarmos aqui no universo, usufruindo das benesses de um planeta. Então, não existisse mais nada, só o homem. As estrelas falam da vida do homem. Então, quando a gente olha, de repente, uma determinada disposição do céu, aquilo está falando da minha vida, das minhas disposições pessoais, está falando, de certa forma, dos meus destinos, dos meus encontros e dos meus desencontros. Então, faz parte dessa ideia de abstrair um pouco daquilo que é apenas o tangível, né, o mensurável, e ir além. De repente, alguns podem ter uma ideia de tentar fazer nessa visão uma inspiração para outros tipos de projeção da consciência, de repente, e de fato terem acesso a campos mentais, informacionais. São coisas que ainda estão, digamos assim, por serem mais bem estudadas, aprofundadas, para que a gente possa ter realmente uma ideia, uma explicação para dizer se aquilo era apenas uma imaginação ou se de fato havia algum fundamento em algum tipo daqueles estudos, daquelas... Eu sei que os egípcios trabalhavam muito com isso, eles tinham uma ciência muito dura e eles trabalhavam muito com esse tipo de coisa, né? A espiritualidade para eles era uma coisa muito séria, e o universo também para ele. Então, haja vista aí, quando a gente vê as pirâmides, as construções que existem hoje, ainda legado desse tempo, a gente vê que eles eram engenheiros de altíssima capacidade, eles tinham tecnologia que hoje talvez a humanidade não possua, para carregar aquelas peças de granito em distâncias incríveis, com aquele peso enorme, sem tratores, sem nenhum tipo de equipamento sofisticado. Eles tinham que ter outras tecnologias que fossem importantes, para além da questão dos escravos, das madeiras, das toras de madeira que seriam utilizadas, mas a gente tem que pensar que realmente temos na humanidade ainda muito que entender sobre as questões das energias, esses campos outros todos, essas ciências que são diferentes da ciência mais dura, da ciência material, essa ciência que nós estamos acostumados a ver. Então, o processo do enxergar do próprio corpo até o universo, para um homem dessa época, é algo realmente muito complexo, mas, de certa forma, isso impulsionou a humanidade a sair desse lugar. Porque chega uma hora, nós temos inclusive aí um texto que é trazido por um dos espíritos dentro da codificação, que ele diz o seguinte, que vai chegar um momento em que nós vamos ter, de tal sorte, o fundo do poço é tão fundo e tão fundo e tão ruim que a gente vai querer sair de lá. Então, enquanto a gente não percebe, a gente está caindo. Mas quando chega num lugar que é um lugar tão insuportável que a gente não aguenta ficar e quer sair de lá. Esse eu imagino que tenha sido esse período, né, a partir do século XI, quando nós vamos começar a ver esses primeiros movimentos de valorização do homem, do pensamento, da estruturação do pensamento, que vão culminar depois com essa ciência nova que vai surgir a partir do século XVI. O próprio Isaac Newton, quando ele faz a sua leitura da filosofia natural através de expressões matemáticas, quando os astrônomos fizeram das suas observações o novo mapa, isso levou a igreja a um problema e constrói essa mundividência, essa cosmovisão do século XIX, que é aquela ideia da ausência de Deus. Então, observe que a ignorância, entre o momento da mais absoluta ignorância e o momento em que desperta a humanidade, lá pelo século XVIII, século XVI, XVII, XVIII, são séculos importantíssimos aí para o desenvolvimento da intelectualidade humana. Nesse momento, nós vamos ver aí uma migração, né? Uma migração muito abrupta. Perdemos 800 anos de obscuridade e tivemos que fazer em 300, 400 anos tudo que não fizemos nos 1000 que nos antecederam. Não que os 3 primeiros séculos ou 4 primeiros séculos da nossa era tenham sido importantes, tenham sido virtuosos, porque foram séculos de construção de um pensamento religioso que realmente marcou toda a cultura do Ocidente, que, de certa maneira, também abriu espaço para a cultura do Oriente, porque o Islã nasce dessa cultura, dessa ideia do cristianismo, né? Ele nasce daí para se transformar numa grande potência mundial também. Então, a gente vê que realmente os fundamentos da religião, do judaísmo, eles se expandiram pelo mundo com muita força, partindo justamente de uma ideia de uma teogonia, de uma centralidade divina,
onde Deus é o elemento criador central com todas as propriedades. Porque, para além de todas as observações da natureza, nós temos a ideia de Deus. Nós temos o próprio divino, que está aí agora como ser criador, não mais como uma essência transparente, mas como um ente que age, que intervém, que faz. Então, quando se pensa na ideia do Empíreo, por exemplo, que é a morada do Deus, é a morada suprema, se imagina que tem um Deus que senta numa cadeira e que fica lá em cima. Por isso a gente tem essa ideia de olhar para cima quando a gente fala de Deus, dizer que Deus está no céu. É porque essa é uma cosmovisão que ainda trazemos até o dia de hoje. A gente ainda tem essa ideia no inconsciente, a gente tem essa ideia de que há uma localização física, uma dispersão vertical, e Deus lá de cima, de uma centralidade universo, que a gente, na verdade, transpôs a centralidade do universo, tirou da Terra e jogou em algum lugar, que a gente não sabe mais exatamente onde é, mas que é um lugar onde Deus se encontra. Então, esse também ainda é um patamar a ser superado em nossa cosmovisão atual, né, porque ainda temos essa. Ainda temos os irmãos que ainda se lembram da Terra plana, ainda falam muito da Terra plana hoje, que é uma coisa absurda, porque hoje não tem mais como se sustentar uma ideia dessa. Haja visto toda uma imagem que já se fez do planeta, imagens externas, já se comprovou por todas as possibilidades de que não existe uma Terra plana, mas as pessoas realmente não querem abrir mão dos seus fundamentos religiosos, então ficam realmente presas àquela ideia de defender um postulado tertulianicamente, né? Eu creio mesmo que seja absurdo. Né? Então, isso realmente é algo que ainda existe hoje, infelizmente, dentro da nossa cultura. Mas, de um modo geral, essa é uma visão importante, né? Porque ela foi uma construção de indagação, ou seja, você só consegue elaborar um pensamento quando você começa a questionar lá atrás. Quando você erra bastante, quando você começa realmente a ter uma dificuldade de compreensão, você vai buscando outros recursos que vão te agregando no pensamento, e a partir daí você vai desenvolvendo sua visão vai aumentando até chegar a uma visão maior, que é uma visão ampliada. E nós tivemos, nesse período todo, gigantes, pessoas iluminadas, né? E pessoas que tiveram em todos os campos, de todas as disciplinas, nós tivemos pessoas que se destacaram na música, pessoas que se destacaram nas artes de um modo geral, pessoas que se destacaram na literatura, pessoas que se destacaram nas ciências, pessoas que se destacaram nas ciências biológicas. Né? A gente vê aí os grandes saltos da medicina, entre uma medicina totalmente baseada no empirismo, até uma tecnologia como temos hoje. Isso só foi possível graças a homens que beberam do nada, assim, porque quando a gente faz assim, James, eu gosto de falar assim para os amigos, rapaz, quando a gente pega um raciocínio e diz assim, mas isso aqui é óbvio, mas para ser óbvio, alguém teve que pensar antes da gente, né? Porque quando não era óbvio, quando não era nada, ele não existia e a gente nem se dava conta. Exatamente. Paulo, em cima dessa questão, observamos que no século XIII, século XIV, entre o século XIII e o século XIV, houve um crescimento de inúmeras universidades na Europa daquele período. Não é? E uma das grandes universidades que iria se destacar era a Universidade de Praga, não é? Conhecida hoje como a antiga Tchecoslováquia. E Sim. Na Universidade de Praga vai aparecer uma figura chamada John Hus, que ele seria queimado na fogueira, porque tanto John Hus, no seu período, não é? Ele já falava dessa questão da transcendência de outros mundos, não é? E mais tarde a gente vai ter Giordano Bruno, não é? Giordano Bruno, que também foi vítima do pensamento da igreja, que tinha uma visão um tanto ortodoxa. Então, eu queria que você me falasse tanto de John Hus, não é? O seu papel que ele teve na Universidade de Praga, e de Giordano Bruno. Bom, James, você lembrou bem, porque nós temos nesse período aí uma forte influência da Inquisição.
né? A Inquisição, que vai, de certa forma, ser uma forma impositiva do pensamento religioso, e esses personagens que você se refere, aos quais você se refere, são personagens que sofreram bastante na mão do processo da Inquisição. Então, o que esses homens faziam? Tanto o Ganso, né, quanto Giordano Bruno, eles eram pessoas que tinham audácia de irem contrariamente a esses pensamentos. Tanto que eles eram importantes dentro de uma nova cosmovisão, que eles foram queimados, eles foram mortos por um movimento religioso que os condenou pelas suas falas heréticas. Eles eram disruptores no seu tempo, né? Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, que em 1600, né, no caso de Giordano Bruno, foi 1600, né, ele foi queimado e o seu grande crime foi falar coisas que nós falamos hoje cotidianamente nas nossas apresentações, nas palestras, né? Então, eu costumo dizer que se eu estivesse vivendo hoje, no século XVII, eu estaria condenado à fogueira, né? Hoje nós temos outras... hoje nós temos outras maneiras de incinerar uma pessoa, né? Antigamente se queimava mesmo, literalmente, se botava fogo. Hoje se destrói uma pessoa através do chamado cancelamento das reputações. Então, mas isso é o mesmo pensamento, ou seja, quando você tem hoje uma história, um imaginário popular que estabelece uma mundividência, que estabelece uma cosmovisão, a ideia da normalidade é o seguinte: todo mundo tem que pensar igual a todo mundo. Todo mundo tem que ser esses caras aí. Se você pensar fora da caixinha, você é um obtuso, você é isso, você tem logo os títulos. Os títulos são todos. Eu fico imaginando assim, Giordano Bruno, eu fico imaginando John Hus, né, que depois vão... aí tem as histórias das reencarnações, que eles vão reencarnar como grandes pensadores, até o próprio Allan Kardec, né, como, de repente, uma encarnação futura desse movimento de pensamento disruptivo. Então, a gente vê que isso realmente, assim como esses dois, nós tivemos outros pensadores muito importantes, nós tivemos aqueles que foram, pense aí, os essênios, na época de Jesus, que foram audaciosos em pensar em muitas coisas que depois iriam, né, os gnósticos, os que viriam depois a trazer a razão de uma forma mais... e questionar, inclusive, dogmas como a natureza divina do próprio Jesus, né, que isso era uma coisa que não se podia tocar, um tema que você não podia tocar. Então, esse é um período assim, você tem a formação, mas você tem, como vai dizer Thomas Kuhn, aquela ideia do paradigma que se dissolve. Então, para você quebrar um paradigma, para você dissolver um paradigma, você tem que ter aquele movimento de desgaste da visão anterior, você tem que ter o declínio da visão anterior e, de maneira subjacente, nascendo uma nova ideia. Então, para isso, tem que ter os disruptores, né, que pagam com a vida. Sempre foi assim, né? Até hoje. Aqueles que ousam fugir da caixa, aqueles que ousam pensar diferente, são cancelados, são destruídos. Porque o pessoal da normose, né, não quer sair desse lugar. Eu tenho, inclusive, James, até uma abstração em relação a isso, que eu digo assim, o livro do Êxodo, por exemplo, ele não é um livro histórico. Decididamente não é. Por várias razões. Primeiro, porque a passagem que os hebreus iriam fazer do Egito à Terra Prometida não iria durar 40 anos nunca. Nunca, tá certo? Então, aquilo ali é realmente um período de uma transmutação de gerações. Os escravos jamais poderiam ser livres, mas os filhos dos escravos seriam. Então, você vê que, às vezes, um aprisionamento cultural, ele não é para a gente, porque a gente precisa quase que morrer para nascer um homem novo, para que ele possa se adaptar ao novo. Então, o grande impacto realmente no desenvolvimento da humanidade são essas ideias fixas de que as mundividências, elas são cristalizadas e elas não podem ser tocadas, ninguém pode tocar nisso. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento da humanidade e continua até hoje fazendo isso. Nós temos, por exemplo, o movimento dos homens indo do deserto, né?
Quando eles saem ali e os soldados vêm atrás, é a primeira coisa que acontece quando você quer sair da sua escravidão cultural, é alguém vir tentar te trazer de volta para a cultura. É o primeiro movimento é esse. Hã? Mantê-lo aprisionado. Exatamente. Você pode sair, tá bom? Pode ir, vá. Você está me enchendo tanto aqui, você pode pensar o que você quiser. Mas quando você começa a pensar de verdade e que as coisas começam a acontecer, aí eu quero subverter você, trazer você de volta. Mas aí existe um fato novo nessa história, que é justamente quando eles ultrapassam aquele mar. É outra coisa. Em que mundo? A gente pega assim na capa da Gênese, né? A Gênese, nosso querido livro pesado, livro da codificação, e a gente diz assim, na contracapa desse livro tem uma coisa assim muito interessante, né? Dizendo assim, Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Isso é para começo de conversa, as leis divinas não podem ser mudadas. Então não tem uma possibilidade de eu bater um cajado e o mar se abrir. Simplesmente porque não é essa a lei. Não funciona desse jeito. As leis que vigem no planeta não permitem que um cajado abra o mar. Por mais que a gente possa dizer que o sobrenatural, que etc e tal. Mas o que eu observo é que, se você imaginar a figura da água como a figura do psiquismo, e a pessoa passando do psiquismo profundo para se libertar da escravidão, os soldados não mais conseguem trazer as pessoas porque eles foram diluídos no psiquismo profundo daqueles que se libertaram da escravidão. Isso que está escrito na Gênesis, no Êxodo. Então, quem quiser contar a história, conta a história, mas quem quiser aprofundar, vai dizer o seguinte: a única forma de você sair da escravidão é você fazer uma limpeza, é você fazer um mergulho no seu eu, renovar o seu eu e nascer como um homem novo para uma vida nova de liberdade. Senão, você subverte, você não aguenta. Então, a gente tem que agradecer essas pessoas pelo pensamento. A gente tem que agradecer essas pessoas por terem trazido ideias que depois foram discutidas por outros. Falar da reencarnação, falar da vida depois da vida, falar da alma, isso era proibido. Mas em um determinado momento, alguém pegou essa ideia e disse, agora que eu posso falar, vamos falar. E vamos aprimorar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos trabalhar. Eu nunca esqueço. No ano de 1985, James, eu li um artigo de um biólogo que eu não tinha a menor ideia quem ele era, nem o que ele ia fazer, nem o que aquilo significava, porque eu tinha 20 anos e eu não fazia ideia do que isso aí era. Aí, de repente, o nome dele é Rupert Sheldrake. E o seu artigo era sobre campos mórficos. Aquilo me atraiu e eu comecei a estudar aquilo desde 1985. Então, eu tenho aí 35 anos lendo sobre campos mórficos. Então, acompanhei a figura do Rupert Sheldrake nesse período e vi que hoje, se você entrar no Wikipedia, você vai ver que ele é tratado como pseudocientista. Observe que você vê homens grandiosos, pensadores grandiosos, gurus da humanidade, né, como Amit Goswami, que usam o nome dele praticamente em todos os livros, falando sobre a questão dos campos, falando sobre a questão disruptiva do seu pensamento, mas ele é pseudocientista. Por quê? Porque a ciência dura não é. Está dentro desse universo também, né? Entendeu? Deepak Chopra, né? Deepak Chopra, você tem muitos que, na verdade, eles ousam fazer isso. Quando você vê, por exemplo, o Ian Stevenson, né, o Ian Stevenson, ele começa a fazer suas pesquisas na Universidade de Virgínia na época da década de 60, se eu não me engano, 60. E quem financia as pesquisas dele é o pessoal da Xerox. Então, começa a dar grana na Universidade de Virgínia, ele só fez a pesquisa porque tinha dinheiro. Dinheiro da universidade não, mas dinheiro de financista, trazido de fora. Então, ele vai viajar o mundo custeado pela Xerox e vai fazer essas pesquisas que hoje têm continuidade com o Jim Tucker e outros que continuaram o pensamento de Ian Stevenson. Mas o importante dizer o seguinte, é que ninguém dava para ele, o pessoal dava para ele assim, uma sala pequena, quente, mesinha, maquininha, cadeira quebrada, para ele não sair do outro lado, né? É a mesma coisa que fizeram com aquele Falcone, aquele juiz lá da máfia italiana, que deram para ele uma máquina faltando tipo, deram para ele cadeira quebrada, sala quente, para ele poder trabalhar.
Então, quando a humanidade não quer que uma ciência progrida, ela não desenvolve, não dá subsídio para isso. Um outro fato interessante em relação a isso, que mostra bem como nós precisamos ser disruptivos, muitas vezes, nas nossas ideias, é a questão do próprio Jung e Freud, né? Então, Jung, ele vinha de uma família cheia de mediunidade. A mãe tinha incorporações, tinha um problema psicológico, psiquiátrico, talvez, né? Mas tinha incorporações. O avô tinha... Ele próprio tinha fenômenos que se expressavam por ele. Mas quando ele conversa com Freud, Freud disse, isso aí é suicídio acadêmico. Não faça isso, porque isso é suicídio acadêmico. Não faça desse jeito. E ele, então, regride do seu pensamento. Ele volta na sua ideia de que ele deve ter uma outra forma de pensar, de fazer. Entendeu, gente? Então, isso realmente é algo muito interessante que a gente precisa verificar e valorizar também, né? O que Allan Kardec fez foi impressionante. Porque Allan Kardec trouxe essa herança de negação do pensamento religioso em pleno século XIX e funda uma ciência baseada no espírito. Porque enquanto a mesa está rodando lá, para curiosidade alheia, está tudo show. Mas quando você implanta uma ciência baseada na metafísica, em pleno século XIX, de negação de tudo que é religioso, por quê? Por causa de uma herança também. Eu não vou tirar a razão de quem negava isso, não, porque vinha de um período de obscuridade. A igreja só perseguindo, cientista, etc. Todo mundo trazendo contribuição e só... Tendo... Por esse período, não é, Paulo? Exatamente. Eu sempre penso assim, por aonde nós nos encontrávamos. Eu estava hoje refletindo sobre esse nosso bate-papo, não é? E eu estava tentando me situar em que contexto eu me encontrava na Idade Média, em que circunstâncias eu me encontrava na Idade Média. Quando eu não estava desencarnado, no plano espiritual do período da Idade das Trevas, né, da Idade das Sombras, em que contexto eu me encontrava, não é? E hoje, não é? Então, o que eu vejo assim, que é fascinante, que por detrás de todo esse período histórico, sociológico da humanidade, há uma intervenção divina, há uma força invisível impulsionando, como, por exemplo, não falamos, você tocou rapidamente nele, né, de Galileu, não é? Galileu Galilei, não é? Então, a gente vai ver Galileu em um período, naquele período assim, muito difícil, que ele estava sofrendo uma pressão da igreja, e depois a gente vai encontrar Galileu no século XIX, participando com Kardec na produção do livro A Gênese, quando ele trata do capítulo Uranografia Geral, onde ele vai dar uma descrição do universo que ele não poderia dizer na época em que ele foi perseguido pela igreja, não é? Isso, e inclusive essa questão das contribuições posteriores, a gente tem que lembrar, por exemplo, de Camille Flammarion. Camille Flammarion foi uma pessoa que certamente ele viveu nesse período anterior, bebeu nessas fontes, porque há um fato curioso na vida dele, que ele era um jovem, por volta dos seus 14 para 15 anos de idade, ele adoeceu, ele era muito pobre, morava numa mansarda e ele estava numa ideia de muita pobreza, muita restrição. E, claro, uma pessoa nessa condição, vivendo numa cidade que não tinha nenhum tipo de recurso, ele não podia ser nada mais do que um ignorante, um analfabeto. Então, o médico, quando chega junto dele e que vai assisti-lo de alguma forma, ele percebe que em cima da cabeceira da cama tem um livro. E era um livro, assim, tipo manuscrito, uma coisa que tinha muitas anotações, muitos desenhos, etc. E o médico, enquanto olhava por ele, fazia ali as pesquisas, né? Olhava o livro e via as informações que estavam ali. Quando ele acorda, ele pergunta para o jovem, que livro interessante esse? Onde você conseguiu? Ele disse, eu escrevi. Então você vê que ele tinha essa capacidade de já ter uma visão, né? uma cosmovisão, com informações que ele não poderia ter, porque ele não tinha estudo, ele não tinha capacidade nenhuma de ter aquelas informações por aquisição. Ele seria, digamos assim, um revelador de segunda ordem.
como o próprio Kardec vai se referir a esses homens, né? O revelador de primeira ordem é aquele que bebe da fonte primais, o revelador de segunda ordem, provavelmente ele teve acesso ou ele teve informações desses que iriam, através dele, trazer informações sobre o universo. Então, na própria obra, a gente tem a participação de muitos desses companheiros que vieram, alguns sem devidamente identificar-se, mas certamente que sim. Então, o próprio livro A Gênese, é importante a gente falar sobre isso, né? Que ele tem uma parte inicial, que ele fala sobre a questão do início do universo, tal, das teorias. Isso temos que recortar para a visão espiritual e material do século XIX. Então, se esse livro fosse escrito hoje, provavelmente os primeiros trechos desse livro seriam diferentes. Seriam com outras informações, com uma outra visão. A própria ideia dos fluidos seria diferente. Hoje, talvez, se falasse sobre campos energéticos, falasse sobre física quântica, né? Falasse sobre a questão dos colapsos e das probabilidades quânticas. Talvez se falasse da teoria a matéria escura, energia escura. Energia escura, teoria das cordas, exatamente. Talvez hoje a visão fosse outra, completamente diferente. Então é preciso entender que essa ideia de atualização, né, ela vai se dando de maneira crescente. A gente não joga fora o que a humanidade fez. Isso é um desperdício que a gente não tem como fazer. O que não falta hoje é salteador da mente alheia. Isso não falta hoje. É gente que acha que pode subverter o passado e criar um futuro a partir de uma ideia criada agora. Qual que é o problema da ideia criada agora? É que ela não está validada, ela não tem sustentação, ela não foi experimentada, ela não tem nenhum tipo de construção prévia, porque para chegar ao que se tem hoje, por exemplo, da ideia religiosa, quanto sangue rodou nesse mundo para poder nós firmarmos uma ideia a respeito da religião, que é um lugar de fraternidade, de paz, de harmonia, construção familiar e essas coisas que estão aí na ordem do dia e nós não podemos negar isso. A ciência hoje diz que um homem, James, sem família, ele pode ser um doente mental lá na frente. Nós já sabemos que relação de qualidade, relacionamento de qualidade produz longevidade, produz saúde. Então, as pessoas que têm amigos, pessoas que têm ciclo familiar sólido, são pessoas que conseguem adoecer menos, ter uma vida mais exitosa do ponto de vista da sua própria satisfação consigo mesmo. Então, de repente, aparece uma ideia de não, vamos acabar com tudo, vamos criar tudo novo, porque agora a ideia é essa, como se fosse um Paquinho, esquece. 50 mil anos de história, o Homo sapiens, ele está aqui com o cérebro, o córtex pré-frontal, a idade está entre 65 e 100 mil anos. E em 65 e 100 mil anos, quando o homem desperta para a consciência, ele já começa a fazer indagações que vão sucessivamente se acumulando ao longo da história da humanidade, porque uma coisa que aconteceu de obscuro nesse período da Idade Média foi a destruição da grande biblioteca da humanidade, Alexandria. Exatamente, porque se ela não tivesse sido destruída, a humanidade era a outra. A humanidade era outra, porque nós teríamos lá acesso às coisas mais incríveis a respeito da história humana, do pensamento humano, da história, da mundividência do tempo, das coisas, das descobertas, enfim, quantas e quantas coisas maravilhosas nós poderíamos ter, toda a literatura ali do Egito, ali aquele povo todo, aquele pensamento. Talvez nós soubéssemos por que os homens construíam pirâmides, talvez nós entendêssemos por que existe uma esfinge, né? Por que aquelas medidas tão perfeitas naqueles objetos. Então nós talvez pudéssemos entender tudo, mas a ignorância humana disse não, o que prevalece é o fogo, o que prevalece é a treva. E aí destrói a cultura, destrói tudo, apaga a história da humanidade, é o prejuízo que a gente ganhou. Né? Então hoje a gente tem que pensar nisso, hoje a gente tem que pensar que nós não temos. Ednólia Peixinho tem uma frase que eu adoro, essa frase dela. Ela diz assim: nós não temos o direito de destruir aquilo que nós não criamos. Porque aquilo que a gente não criou, a gente não tem o direito de destruir. A não ser que seja uma coisa ruim, né? A não ser que seja uma coisa assim, que precisa ser destruída mesmo. Mas construções mentais, construções culturais, construções, contribuições, elas precisam ser compreendidas. Primeiro,
não podemos abandonar o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. A gente tem que fazer uma transposição da mente para o tempo, para entender o homem daquele tempo, pensando como pensava o homem daquele tempo. Senão a gente vai dizer, que pensamento pueril esse de Tomás de Aquino? Vai lá, senta na cadeirinha de madeira dele, naquele quartinho escuro, e vai pensar o que ele pensou naquele tempo. Né, James? É um negócio realmente fantástico. Eu acho que... Exatamente. Você falou de Alexandria, a gente está chegando já quase no final da Biblioteca de Alexandria, e você fez eu lembrar de Hipácia, não é? Hermínio de Miranda escreveu um livro, Paulo, eu não sei se você já leu essa obra, Os Guerrilheiros da Intolerância, de Hermínio Corrêa de Miranda. Não. Esse livro, o Hermínio, ele faz uma análise do pensamento de Hipácia, né, que era uma mestra, uma filósofa, uma pensadora. Ela pensava, ela estava tentando descrever a origem do universo, e Hermínio, ele faz uma análise baseado nas suas pesquisas, né, de que Hipácia ela foi apedrejada porque ela pensava fora da caixinha, fora da bolha daquela época. E a igreja, naquela época, os parabolanos, como eram conhecidos, não é? O que nós chamamos hoje de milicianos, não é? Iria crucificá-la. Ela foi praticamente apedrejada porque ela estava tentando mostrar a questão do universo, do sistema que o universo é. E aí, Hermínio vai dizer que a gente vai encontrar Hipácia em Anibessan, né? Que Anibessan era a reencarnação de Hipácia já em outro contexto, em outro século, não é? Para dar continuidade ao seu pensamento. Então, quando nós propomos abordar esse tema, a Idade Média e a visão do universo, e você apresentou de forma assim brilhante e bem objetiva, é para mostrar que há uma continuidade nesse processo evolutivo. Porque aquela civilização daquela época, me parece que éramos nós mesmos e que nós estamos evoluindo. Houve um amor de... Eu fico tentando imaginar o meu contexto, o seu contexto, o nosso contexto naquela época e o quanto nós aprimoramos, né? Então, hoje, eu vou te fazer uma pergunta, você responde e faz as suas considerações finais. E qual é a nossa perspectiva futura da visão do universo do século XXI? James, eu verdadeiramente, não é hipoteticamente, eu imagino que nós temos dois campos do desenvolvimento, que um terceiro que será consequência desses outros dois. Primeiro desenvolvimento, que é inexorável, que vai acontecer, que sempre houve, é o aprimoramento do aparelho físico a partir do desenvolvimento espiritual. Porque à medida em que nós estivermos moralmente sendo equipados com novos acervos de conhecimento e também de evolução pela prática e pela aquisição no ser verdadeiramente, nós vamos abrandando um pouco as fronteiras do físico e tendo mais contato com a questão do transdimensional, da transdimensionalidade. Então, a cosmovisão nossa incluirá o transdimensional como algo natural. Então, nós vamos compreender o mundo, vamos compreender as coisas do mundo, mas vamos compreender sob um olhar ampliado de que nós não esgotamos na carne, mas que nós estamos também para além, em outras dimensões, onde a consciência continua vigindo. E a carne é uma experiência vivencial de aprendizado. Então, isso é uma certeza que eu tenho, não é uma ideia. Porque é evolutivo, as questões, a encarnação é evolução, e se a gente fosse olhar um panorama da idade das trevas, século VI ao século IX, por aí, né? Do século de 1500 a 1800, vamos botar assim, do século VI ao século IX. Nós fomos imaginar esses 300 anos de obscuridade e fomos observar a Terra hoje, com todas as mazelas da Terra, a Terra hoje é um paraíso comparada
a idade das trevas. Então, nós evoluímos. Quantos anos isso vai levar? Vai depender da nossa cabeça dura, vai depender da nossa persistência e da nossa insistência de continuar. Agora, eu vejo que existem algumas coisas a fazer. Primeiro, nós temos que defender algumas bandeiras. Nós temos que ser hoje o John Hus, temos que ser hoje o Giordano Bruno, de antigamente, temos que ser os Copérnicos, temos que ser os Galileus, os Tycho Brahes, os Newtons e etc. Temos que ser aqueles que lá atrás tiveram a ousadia de falar a respeito de coisas da natureza de uma forma diferente. Temos que ter a ousadia de Diógenes, temos que ter a grandiosidade de Platão, de Sócrates. Por que isso? Porque é importante que nós defendamos um legado da humanidade. É um legado que não pode ser abandonado, é um legado que não pode ser deixado para trás, que é o legado que toda essa vivência que nós tivemos, da construção do pensamento humano, e que isso vai servir de base para o lançamento de uma humanidade do futuro. Agora, o nosso desenvolvimento consequente é o desenvolvimento social, porque os homens que se desenvolvem mentalmente, culturalmente, emocionalmente, espiritualmente, eles começam a ter uma compreensão alargada a respeito do outro, que no outro não é um servente, um subserviente, um grande, um pequeno, um isso, um aquilo, não tem rótulos para o outro. O outro é apenas uma outra instância de uma emanação comum que está ali se realizando em consciência e expansão para o aprimoramento da sua condição pessoal. Então, isso é uma cosmovisão também, ampliada para o homem. Deus sai do empírio para o homem, Deus sai do empírio para a natureza, não como hipótese, mas como filosofia de vida. E isso faz com que a humanidade se torne mais fraterna, mais a distribuição melhor, que se acabe a ignorância, que se acabe o egoísmo, que se acabe todas essas mazelas da humanidade, e nós possamos, então, ouvir o eco da questão 799 de O Livro dos Espíritos, que fala a respeito dessa questão, que é a questão da destruição do materialismo enquanto desconstrução de uma mundividência, de uma cosmovisão materialista, e também da possibilidade de nós fazermos a eliminação de todas as noções de crenças, de castas e de cores. Então, se a gente conseguir realmente alcançar esse patamar, teremos uma humanidade melhor e um mundo certamente atingindo novos patamares evolutivos. Muito bem, essa é a aspiração futura de um mundo de regeneração, não é? O perfil da humanidade futura, desse mundo de regeneração que todos nós aspiramos, certamente passará por essas metamorfoses sociais, políticas, humanitárias, e que o nosso mundo está passando. Paulo, mais uma vez, agradeço a sua participação nesse nosso programa Entre Mundos, na Web Rádio Estação da Luz, que é transmitido para todo o nosso território brasileiro e para fora do Brasil, e, quiçá, para outras civilizações que capte as vibrações aqui da Web Rádio Estação da Luz, como o programa Entre Mundos, né? Essa diversidade de mundos. Então, Paulo, mais uma vez eu agradeço, e agora eu passo para o nosso querido Tavares fazer as suas considerações e apresentar a programação próxima. É com você, Tavares. Opa, meu amigo, muito boa noite, perfeito a avaliação feita aí pelo nosso irmão Paulo. E aí eu queria agradecer a você dessa felicíssima ideia, desse programa fantástico, a gente está cada vez mais enamorado pelo programa. Mas daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade, às 20h30, nós teremos a dupla dinâmica aí do Rio de Janeiro com o programa Espiritismo e Educação, querido Marcos Demari e Ronaldo Gomes vão fazer o tema hoje, desenvolvimento da sexualidade. Eu quero chamar a Balha para 2 eventos. Um primeiro que vai ocorrer amanhã. Nós temos aqui uma parceria com Orson Peter Carrara, lá de Matão, da terra do nosso querido Caibá Schubert, e ele faz conosco uma parceria Vultos do Espiritismo. E amanhã nós vamos focalizar o Altivo Porfírio, um grande trabalhador do Rio de Janeiro, lá do CELD, do Centro Espírita Leão Denis, e quem vai apresentar é uma das trabalhadoras da casa, Amália Cordeiro, que vai falar sobre a vida e a obra do grande querido irmão e amigo Altivo. Também, em domingo, dia 30, às 21 horas,
o programa continua o mesmo, que é o Evangelho no Rádio, é o Evangelho segundo o Espiritismo, só que o Evangelho, em vez de ser no lar, é na rádio, e aí com a nova equipe, com a Olga Feitosa, do Rio de Janeiro, a Maria Niete também, do Rio de Janeiro, e a Soraya, também do Rio de Janeiro, que vão fazer, Olga, Niete e Soraya vão fazer agora a apresentação do programa, que tem como pano de fundo o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar hoje, domingo próximo, o egoísmo, e o livro Pão Nosso, item 82, em Espírito. Então, estejam convidados. Amanhã, a partir das 8 horas, começamos a nossa programação, e ela vai se estender até às 21h30. São 52 programas ao vivo e a cores por semana aqui na Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso Web Rádio dentro do seu programa, meu querido Gênio. Ok, Tavares. Muito obrigado, Tavares. Mais uma vez, Paulo, gratidão, paz em Cristo, namastê. E o programa vai ficar gravado aí para que os internautas possam acompanhar. E na próxima semana daremos continuidade com outra temática, falando das diversidades de vidas, do universo, as infinitas possibilidades que o universo nos possibilita para esta grande viagem cósmica universal que todos nós estamos inseridos dentro deste grande contexto. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Um abraço. Tchau, gente. Paz. Tá, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.